Seu cérebro, na verdade, são dois cérebros, dois hemisférios, cada um desempenhando metade do trabalho que faz você ser quem você é. Metade do que você vê vai para cada hemisfério, e metade dos seus movimentos é controlada por cada um. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do seu corpo, enquanto que o esquerdo controla o lado direito. Esses dois cérebros se coordenam por meio de um feixe de nervos, mas esse feixe pode ser cortado, o que foi usado por um tempo como tratamento para a epilepsia. Após a separação, as pessoas pareciam iguais, embora seus cérebros estivessem divididos em duas partes. A epilepsia é um distúrbio neurológico crônico caracterizado pela ocorrência de convulsões recorrentes, que são episódios de atividade elétrica anormal no cérebro. Essas convulsões podem variar em intensidade e forma, desde curtos lapsos de atenção ou contrações musculares até episódios prolongados de convulsões severas que afetam todo o corpo. A epilepsia pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo lesões cerebrais, genética, infecções ou distúrbios metabólicos, e pode afetar pessoas de todas as idades. O tratamento geralmente inclui medicamentos anticonvulsivantes e, em alguns casos, intervenções cirúrgicas. Alguns pacientes com o cérebro dividido descreviam que, ao escolher suas roupas matinais com a mão direita, a mão esquerda podia intervir e mostrar desacordo. Na verdade, a mão esquerda muitas vezes não concordava, e isso era frustrante para esses pacientes. O que está acontecendo aqui? Para entender isso profundamente, é fundamental lembrar como cada hemisfério cerebral opera de maneira distinta, mas complementar. Estou prestes a explicar isso em detalhe, mas fique até o final, pois vou mencionar uma lista de exercícios mentais que você pode fazer todos os dias focada em cada um dos seus hemisférios. Aplicando-os, você reduzirá o risco de doenças neurológicas como Alzheimer e demência. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo atuam quase como duas entidades separadas, cada uma com seu próprio domínio sobre a percepção e o controle do corpo. No entanto, há uma diferença fundamental que marca a grande separação entre esses dois hemisférios. A linguagem. O hemisfério esquerdo não só controla o lado direito do corpo, mas também abriga o centro da linguagem, a área do cérebro responsável pela capacidade de falar, ler e compreender a linguagem. A área de Broca é uma região do cérebro associada principalmente à produção da linguagem e localiza-se geralmente no hemisfério esquerdo, especificamente na parte posterior do giro frontal inferior. Na maioria das pessoas, o hemisfério esquerdo é dominante para a linguagem, razão pela qual a área de Broca está lá. Em algumas pessoas, como os canhotos, a área de Broca e outras regiões relacionadas à linguagem podem estar no hemisfério direito ou distribuídas entre ambos hemisférios, mas isso é menos comum. A área de Wernicke, semelhante à área de Broca, também está tipicamente localizada no hemisfério esquerdo do cérebro. Fica na parte posterior do lobo temporal, na região conhecida como giro temporal superior. A área de Wernicke é crucial para a compreensão da linguagem, ou seja, permite entender tanto a linguagem falada quanto a escrita, quando você se comunica, quando você diz olá. É o seu hemisfério esquerdo que está trabalhando, transformando pensamentos em palavras articuladas. Ao contrário, o hemisfério direito, embora igualmente importante, não tem acesso a este centro de linguagem. É silencioso, incapaz de se expressar verbalmente, embora ainda seja extremamente ativo em outros aspectos da cognição e percepção. Há pessoas que sofrem danos em uma dessas áreas por traumas cerebrais, hemorragias ou isquemia, e isso altera completamente a forma como entendem a linguagem ou se comunicam. Por exemplo, as afasias de Broca e Wernicke são distúrbios de linguagem causados por danos em áreas específicas do cérebro. A afasia de Broca ocorre quando a área de Broca, localizada no lobo frontal esquerdo, é danificada. As pessoas com essa condição têm dificuldade em falar fluentemente. Seu discurso é lento e fragmentado, embora geralmente entendam bem o que lhes é dito. Por exemplo, poderiam dizer: eu, casa, descanso, em vez de vou descansar em casa. Também podem ter problemas para escrever de forma coerente. Em resumo, a afasia de Broca afeta a capacidade de falar fluentemente, mas a compreensão é preservada, enquanto a afasia de Wernicke afeta a compreensão da linguagem, fazendo com que a fala, embora fluente, seja incoerente, voltando ao tema. Em um cérebro que não sofreu nenhuma alteração, como uma divisão cirúrgica, essa diferença nas habilidades linguísticas geralmente não representa um problema. Ambos os hemisférios estão conectados por um feixe grosso de fibras nervosas, conhecido como corpo caloso, que atua como uma rodovia de comunicação constante entre eles. Esta ponte permite que o que um vê, sente ou pensa
seja compartilhado instantaneamente com o outro. Assim, embora o hemisfério direito não possa falar, suas percepções e emoções podem ser comunicadas ao hemisfério esquerdo, que pode expressá-las em palavras. Mas quando esta ponte, o corpo caloso é cortado em um procedimento médico conhecido como calosotomia, que às vezes é realizado para tratar casos severos de epilepsia. O fluxo de informações entre os hemisférios é drasticamente interrompido. Os dois hemisférios, que antes funcionavam em harmonia, agora operam quase de maneira independente. É aqui que as peculiaridades do cérebro dividido começam a se manifestar. Infelizmente, como espécie, não foram apenas as descobertas cirúrgicas de tratamento de doenças que nos levaram a conhecer melhor o corpo humano. O paciente Idas B, na década de 1980, Idas B, um paciente de origem judaica que sofria de epilepsia intratável desde a infância, foi submetido a uma calosotomia completa. Igabê tinha experimentado ataques epilépticos severos e frequentes que não respondiam aos tratamentos convencionais. Apesar das preocupações éticas e dos riscos associados à cirurgia, a família de IB optou por prosseguir, dado que sua qualidade de vida estava gravemente afetada. Após a operação, os médicos observaram uma redução drástica na frequência de suas convulsões, mas também surgiram efeitos colaterais inesperados. A IB começou a mostrar o que os neurologistas chamam de mão alienígena, onde sua mão esquerda, controlada pelo hemisfério direito, agia de forma independente e às vezes contrária à vontade consciente de IB. Isso levou a situações frustrantes e perturbadoras, como tentar abotoar uma camisa com a mão direita, apenas para que a mão esquerda desabotoasse os botões simultaneamente. Este caso ajudou a destacar as profundas implicações da desconexão hemisférica e como cada hemisfério pode, de certo modo, desenvolver comportamentos autônomos. Estudos de calosotomia em macacos de Roger Sperry. O neurocientista Roger Sperry, premiado com o Prêmio Nobel, realizou experimentos pioneiros na década de 1960 com macacos para estudar os efeitos da calosotomia. Em seus estudos, Sperry fez calosotomias em macacos para observar como a desconexão do corpo caloso afetava a coordenação entre os hemisférios cerebrais. Esses macacos, após a operação, demonstraram comportamentos incrivelmente semelhantes aos observados em humanos com cérebros divididos. Por exemplo, quando se apresentava um objeto a um único hemisfério, o outro hemisfério parecia completamente inconsciente da existência do objeto, o que os impedia de realizar tarefas que requeriam coordenação entre ambos os lados do corpo. Esses experimentos foram fundamentais para entender a especialização hemisférica e estabeleceram as bases para estudos posteriores em humanos, demonstrando que a função cerebral é muito mais compartimentada do que inicialmente se pensava. Esses casos destacam a importância da calosotomia para a compreensão da epilepsia e a divisão cerebral, tanto em humanos quanto em animais, trazendo valiosos conhecimentos sobre como o cérebro mantém seu funcionamento quando suas duas metades ficam isoladas uma da outra. Vamos continuar com os experimentos. Imagine que você coloca um objeto na mão esquerda de uma pessoa cujo cérebro foi dividido. Ao perguntar o que você tem na mão, o hemisfério esquerdo, que controla a linguagem e a fala, responderá sinceramente: não estou segurando nada. Não é que eu esteja confuso, mas devido à falta de comunicação entre os hemisférios, o esquerdo não tem acesso à informação sensorial que o direito possui. É como se estivessem funcionando em paralelo, cada um em sua própria bolha de percepção. No entanto, o hemisfério direito sabe perfeitamente o que tem na mão. Embora seja incapaz de verbalizar, ainda é capaz de agir. Se você pedir à pessoa para usar a mão esquerda para manipular o objeto, ela o fará com destreza, sem que o hemisfério esquerdo tenha consciência do que está acontecendo. Esta situação já é surpreendente por si só, mas fica ainda mais fascinante quando você introduz uma tarefa criativa na equação. Se você dá à pessoa uma folha de papel e pede que desenhe com as duas mãos, algo extraordinário acontece. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo começam a desenhar de forma independente, quase como se fossem duas pessoas diferentes trabalhando na mesma folha. O hemisfério esquerdo pode desenhar um triângulo, enquanto o direito pode desenhar um círculo. Cada mão segue as instruções de seu hemisfério correspondente, sem interferência ou coordenação com o outro. Para uma pessoa com um cérebro normal, realizar essa tarefa seria incrivelmente difícil, já que os hemisférios geralmente se coordenam e se unificam em um único esforço criativo. Esses experimentos são profundamente perturbadores porque revelam uma verdade inquietante sobre a natureza da consciência e da identidade. Sugerem que dentro de cada um de nós, mesmo naqueles com o cérebro intacto,
Poderiam haver duas inteligências separadas coexistindo. No caso dos pacientes com cérebro dividido, essa separação torna-se evidente de forma tangível, a existência de uma inteligência separada e muda. Escondida dentro do crânio, essa questão levanta perguntas fundamentais sobre a unidade do eu. Mesmo na intimidade do seu próprio pensamento, o ato de dividir o cérebro gera um dilema desconcertante. Quem é você realmente, quando os hemisférios cerebrais, que costumavam operar em sincronia, se separam? Começam a surgir respostas contraditórias a perguntas aparentemente simples. Se você perguntar a uma pessoa com o cérebro dividido sobre seus sentimentos ou o que ela pensa, o hemisfério esquerdo lhe dará uma resposta coerente, uma narrativa lógica que explica a experiência interna dessa pessoa. No entanto, essa narração cobre toda a verdade? Reflete realmente o que você está sentindo? O hemisfério direito, embora incapaz de falar, continua participando ativamente na percepção e interpretação do mundo. Pode ouvir as perguntas que lhe são feitas, e embora não possa articular uma resposta verbal, sua compreensão reflete-se em suas ações, em seus gestos, em suas decisões. Esse hemisfério, o outro eu que reside na sombra da mente falante, tem suas próprias opiniões, seus próprios gostos, até mesmo suas próprias memórias. Considere o que acontece com o reconhecimento de rostos. O hemisfério direito possui a capacidade inata de reconhecer rostos, de identificar as pessoas próximas, amigos e familiares em uma multidão. É um talento que o hemisfério esquerdo não compartilha. Se você dependesse apenas do hemisfério esquerdo para navegar pelo mundo, poderia se encontrar perdido em uma multidão, incapaz de distinguir seus entes queridos de estranhos. Esse fato sublinha uma verdade incômoda. O hemisfério que fala, que constrói narrativas e dá sentido ao mundo através da linguagem, não tem acesso a todas as capacidades que fazem de você quem você é, parte da sua identidade. Das suas habilidades, da sua capacidade de se conectar com os outros, está alojada nesse hemisfério direito silencioso, que compreende muito mais do que pode expressar. Este ato de cortar o cérebro ao meio revela de maneira perturbadora que sua mente não é uma unidade singular. A especulação é inevitável, mas uma possível resposta é que a cirurgia de separação não transforma o hemisfério direito em uma inteligência separada, mas que sempre foi uma. Em pessoas normais, talvez o hemisfério direito tenha surgido como um companheiro sem escolha. No início sendo quase iguais, mas à medida que a linguagem se desenvolve, na qual ele não pode participar, ele se resigna a se coordenar em silêncio com o hemisfério esquerdo. Nesse momento, dentro da sua mente normal, há dois de você assistindo a este vídeo. Um surpreso e outro possivelmente entediado com o quão óbvio tudo isso é. Em cérebros divididos, o hemisfério direito não se assusta, porque na verdade não mudou muito. Você pode discordar, e talvez esteja debatendo agora porque isso não é possível, exatamente como esperaríamos que o hemisfério esquerdo, o que fala, fizesse. Além da especulação, os pacientes de cérebro dividido mostram pelo menos que há algo separado na mente, que pode ouvir, entender e responder, dadas as circunstâncias adequadas. Seu cérebro não é completamente seu. Quem é você? Você é dois. Exercícios mentais. A cruz coordenada. Objetivo: ativar ambos os hemisférios cerebrais através de movimentos cruzados que sincronizam o corpo e o cérebro. Instruções. Preparação: sente-se ou fique de pé com as costas retas, os pés firmes no chão. Respire profundamente 3 vezes para se concentrar. Exercício: mão esquerda, olho direito. Feche o olho direito e com a mão esquerda toque o ombro direito. Depois, estenda o braço esquerdo para frente em linha reta. Mão direita, olho esquerdo. Abra o olho direito, feche o olho esquerdo e agora toque seu ombro esquerdo com a mão direita. Depois, estique o braço direito para frente em linha reta, coordenação cruzada. Alterne rapidamente entre esses dois movimentos, tocando os ombros e esticando os braços enquanto alterna o olho fechado por 30 segundos. Desafio adicional. Enquanto faz os movimentos, tente contar de trás para frente a partir de 20 em voz alta ou em sua mente. Isso adiciona um componente verbal que desafia ainda mais a coordenação entre ambos hemisférios. Desenho e letra alternados. Objetivo: este exercício busca ativar e coordenar ambos hemisférios do cérebro através da alternância entre tarefas visuais e verbais. Instruções. Preparação. Sente-se com as costas retas e coloque uma folha de papel e um lápis à sua frente. Respire profundamente 3 vezes para se concentrar. Exercício. Mão esquerda. Desenho. Com a sua mão esquerda, ou direita se for canhoto, desenhe uma figura simples na folha, como um círculo ou um triângulo. Enquanto desenha, concentre-se na forma e no movimento. Mão direita. Letra.
Com a sua mão direita, ou esquerda se for canhoto, escreva uma letra ou uma palavra simples ao mesmo tempo que continua desenhando com a outra mão. Alternância, muda a figura e a letra depois de 10 segundos. Por exemplo, se você começou com um círculo e a letra A, agora desenhe um quadrado e escreva a letra B. Desafio adicional. Aumente a velocidade de alternância entre as figuras e as letras, tentando manter ambos os movimentos sincronizados, sem perder a qualidade do desenho ou da escrita. Faça isso por 1 minuto. O comentário que chegar a 1000 curtidas define o próximo vídeo do canal. Lembre-se de dar um like e compartilhar se você aprendeu algo novo. Se você quer aprender a criar conteúdo como o que acabou de ver neste vídeo e viver de YouTube, deixe o meu intensivo de IA por apenas $15 na loja deste vídeo e no primeiro comentário. Lembre-se também que seu apoio é muito importante para crescer como canal. Você pode fazer uma doação ao Tuvi por muito pouco dinheiro e acessar todos os benefícios que oferecemos aos nossos membros. Agradeço de verdade. A seguir, você verá 2 vídeos que são do seu interesse. Um abraço. Nos vemos no próximo.